Podcast da Aldeia. Autoconhecimento, xamanismo, espiritualidade, com Irineu de Liberale. Boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil, boa noite, Mãe Terra, boa noite, Universo, boa noite, meu querido irmão Acai, Cariri Focachó, Funiô, que fez essa música maravilhosa. Boa noite, minha querida, meu querido, vocês que estão aqui, que são da aldeia, não são da aldeia. Estamos muito gratos à tua presença, ao teu carinho, a tudo aquilo que você pode trazer para a gente de aprendizado, porque a tua presença entre nós é o que nos leva a gente continuar buscando um caminho da melhoria. E todos nós, acredito, temos que buscar um caminho da melhoria, porque, afinal de contas, nós não estamos aqui para viver no sofrimento, para viver essa vida caótica que a gente tem na sociedade, de busca pelo poder, de querer dizer para o outro que o outro tem que ser o que fazer, de tentar comandar e dominar a vida do outro. Então nós temos estado longe daquilo que é a ordem divina das coisas, porém a ordem divina das coisas permitiu o livre-arbítrio. Então, a sombra e a luz é um processo nosso. E nós vamos falar um pouquinho disso já. Como hoje é segunda-feira é o dia do segundo raio, raio dourado, amor e sabedoria, dá uma fechadinha no teu olho agora, inspire devagar, bem profundo, umas 3 vezes, bem, vai tentando ficar no teu coração. Bem no centro do seu ser, no seu coração, pedindo na misericórdia divina que neste momento os queridos mestres Confúcio e Arcanjo Jofiel e Constância, que são os dirigentes do segundo raio Amor e Sabedoria aqui na Terra para a humanidade, derrame para cada um de nós que estamos aqui em sintonia com o programa da Aldeia ao Vivo nessa segunda-feira, ou depois nas mídias sociais em outros momentos, que possam estar todos recebendo a emanação fantástica dessa energia do amor e sabedoria. E que esse dourado envolva o meu campo áureo com meus 4 corpos inferiores e venha parar no meu coração, mostrando para a minha vida o que é a energia do amor e sabedoria. Muito bem, minha linda, meu lindo, aqui ainda é o Irineu de Liberale, eu sou teimoso, continuo sendo, né? Estou teimoso, né? O meu time pode ser campeão ou não ser campeão, também não tem importância, né? O que mais? O Lula pode ser presidente ou o Bolsonaro voltar presidente, também não tem importância. O que tem importância? Que coisa interessante, né? O que para você tem importância? Você já pensou um pouquinho? Olha aí no teu coração. O que para você tem importância? Será que você consegue ter uma resposta sua, bacana, positiva, para se olhar? Eu vou falar da minha. Se servir para você, pega. Se não servir, passa em frente, né? É porque eu sou dono só apenas da minha verdade. Às vezes a minha própria verdade, eu não sou dono dela, né? Bom, para mim o que importa? Estar com o meu coração em paz. Desde há muito tempo, quando eu tinha cabelos e não tinha barba branca, e tinha até uma aparência, um corpinho gostoso, com 82, 83 quilos, agora eu estou com 10 a mais, né? Eu me preocupei um dia em perceber, com muita ajuda do pessoal do andar de cima, que eles são fantásticos, que eu não estava no centro. Eu não estava em harmonia. Era uma pessoa tristonha, ansiosa, preocupada, com um monte de queixas, principalmente com relação à minha família, meu pai e minha mãe. E fui fazer psicoterapia com 22 anos, fui buscar um caminho novo,
E esse caminho novo foi me dando no desenrolar de cada dia, de cada momento, de cada minuto, cada hora, cada segundo, cada semana, cada década. Nos últimos 50 anos, a oportunidade de eu estar me olhando mais. E só posso dizer a cada um de vocês que tem a tolerância de me escutar. Foi a coisa que mais valeu a pena na minha vida. Me dar o momento para olhar para mim e olhar toda a encrenca que eu tinha. Mágoas, medos, machucados, temores, irritações, dono da verdade, rigidez, teimosia. E aí eu fui conseguindo olhar para grande parte desses aspectos. Mas você olhou todos? De forma nenhuma. Você está querendo que eu não sou um super-homem, sou apenas um irineu. Então, mas consegui ter uma melhoria boa, um crescimento bom, que me permite realizar o trabalho, que me permite cada semana estar aqui, atendendo o meu consultório o dia inteiro, fazer os cursos que eu faço, participar da direção dos rituais da ayahuasca junto com a espiritualidade e essa equipe sagrada dos ancoradores da aldeia. Tudo isso por quê? Porque um dia me caiu a ficha. Vamos ver. O isqueiro o meu feminino está mais, essa mão aqui está mais molhada, que eu lavei a mão agora há pouco, né? Tá lá. Me caiu a ficha. Não tá bom. Não tá bom. É bom, é B-A-T-O, é bom, não é bom, é bom, não é bom, bom. Acho que você entende o que eu estou falando, né? Tá. Então, eu percebi uma coisa quando me veio o tema, agora há pouco, né? Eu estava aqui lembrando das coisas do sagrado feminino, quando a gente pensa que cada pessoa, o sagrado feminino e masculino, o curso desse domingo, né, que a gente está fazendo, já fizemos o módulo 2. Como o ser humano tem queixa? Quanta queixa calada ou manifestada ocorre no coração de cada um? Aí eu lembrei das minhas queixas. Eu diria que talvez eu tenha diminuído de 80% a 85% as queixas que eu tinha. Olha que legal. Olha aqui, eu estou dando parabéns para mim. Mas ainda tem uns 10%, 15%. Talvez 20%. Mas eu consegui mudar muita coisa. Por quê? Primeiro, eu quis mudar. Segundo, eu busquei entender por que a queixa. Eu também tentei aceitar, que é um desafio enorme para todo ser humano que vive aqui no corpo terreno, aceitar a lei de causa e efeito. E aceitar os desígnios da providência divina, que nos dá a oportunidade de vivermos, de enfrentarmos desafios e de estarmos buscando o equilíbrio da nossa consciência entre a luz original e a sombra da experiência e trazer para o coração a consciência crística. Quando eu comecei a aprender sobre consciência crística, a primeira vez que eu ouvi falar disso foi num estudo que eu estava fazendo da psicologia transpessoal, que envolvia as obras de Alice Bailey, da psicologia esotérica. O mestre de Alku tibetano, ele falou da consciência crística. Aí eu pensei que o meu lado português, eu descobri que eu tinha uma avó, eu não sou só italiano, eu tinha uma avó lá, antiga lá, uma bisavó que era portuguesa, mas que foi para a Itália, né, e fez a família de Liberali, ou a família Molino, que eu sei que é toda italiana. Tem uma avó lá, parte do meu pai que é portuguesa. Aí eu pensei na minha herança genética da minha avó portuguesa. Raios! Por que motivo eu me queixo tanto? E aí a gente vai promovendo no dia a dia possível a transformação
De novo, ela não ocorre assim. É passo a passo na nossa caminhada. Passo a passo a gente vai desenvolvendo competências, a gente vai conquistando espaços, a gente vai aprendendo a harmonizar. Então, quando a gente pega a palavra queixa, a gente encontra dentro dela alimentação, uma sensação de ofensa. Você me ofendeu, por isso que eu me queixo, né? Ou Deus me ofendeu porque não me deu aquilo que eu quero. Enquanto também uma possível censura. Tem até a queixa-crime, né, aqui. Bom, queixa é uma expressão de dor, de sofrimento, ação de se lamentar. Deus não me ouve as minhas queixas. Deus me deixou nessa situação. Olha o que o meu chefe fez para mim. Olha o que o meu benê fez para mim. Olha o que a minha amiga, o meu amigo fez para mim. Ou olha o que eles não quiseram fazer para mim. Aí a queixa, então, a pessoa queixosa, ela está ofendida. Presta atenção, olha as tuas queixas aí. Você fica ofendida. A sensação da ofensa é um sentimento de dor, talvez de mágoa, que se guarda porque eu me senti injuriado por não ter sido correspondido às minhas expectativas. Então, aqui no consultório, que eu estou há 33 anos, tem 2 queixas capilares. Primeiro do meu benê, segundo do meu chefe da empresa. Tem outras queixas, né? O time de futebol, da novela, etc. Né? Principalmente queixa etc. também tem muito, mas principal. O meu benê, que é um ogro, ou uma mulher que só reclama. O homem é um ogro, tá louco? Alguns até falam bem complicado. Os homens são porcos. Pode ser que seja, pode ser que não seja. As mulheres não fazem mais outra coisa na vida a não ser se queixar. Eu conheço mulher que não se queixa. Claro que são pequenas. São poucas, né? Poucas. Mas geral. E a mulher se queixa mais porque ela é um ser emocional. Aquilo fica cutucando, incomodando, porque ela não faz uma leitura de entrar em contato com aquilo que está incomodando. Então aquilo fica vivo. Sabe? A queixa, que a gente falou agora, né? Ficou uma mágoa não correspondendo à minha expectativa, aquilo virou uma injúria e eu preciso vomitar para fora. Aí eu vou me queixar do meu bem. E às vezes me queixo do meu bem para muitas pessoas. Denegrindo a imagem do outro baseada apenas na minha verdade e não no fato real. Porque a minha verdade pode não ser a verdade do outro, nem a verdade divina. Então veja só, também na queixa tem uma sensação de desprazer, né? Ausência de alegria, insatisfação com o que aconteceu. Ou eu vejo pessoas, infelizmente é triste falar, pessoas que se comprazem, se alegram em ter o que se queixar. Preciso ter uma coisa muito interessante quando a gente vê alguns processos psicológicos dolorosos, que tem alguém numa família que é dependente de droga, de álcool, de qualquer substância química, tem sempre alguém que é chamado codependente. 90% das vezes é uma mulher. É aquela pessoa que resolveu estar ali para salvar o outro da sua própria dificuldade e ignorância. Papel difícil. Porque normalmente é mãe. Às vezes é marida, esposa, né? Marido é legal, eu gosto de marido. Quer tentar fazer com que a pessoa tenha uma consciência e mude um comportamento que está destruindo a sua vida da pessoa e a própria vida daquela pessoa que está ali como codependente. Aí as pessoas entram numa dependência mórbida, que é a chamada codependência. Tem que salvar o outro de todo jeito e não vou conseguir. Então, o que acontece com essa pessoa?
Quando o outro começa a sair, e se começa a melhorar, muitos começam a sair, essa pessoa que é codependente estava tão acostumada a suportar as queixas que quando o outro sai, ela entra numa queixa provavelmente depressiva. Porque a vida dela tinha só um sentido a partir do momento que ela podia fazer esse papel de salvadora. Parece que eu estou falando uma loucura. Eu citarei para quem quiser uns 30 casos no consultório nesses 33 anos. Então vejam, a queixa também representa alguma coisa que me censuraram. Eu queria me expressar e não deixaram. Alguma reprimenda severa que alguém colocou, que pode ser meu pai, minha mãe, um chefe, meu bem-estar, me chamou a atenção. E a minha comunicação, às vezes, com alguém hierarquicamente superior, no nível da matéria, em nível divino, são todos iguais, né? Então, isso ocorre, muitas mágoas e queixas se desenvolvem, principalmente no trabalho. Quando eu tenho que calar a boca para não perder o emprego, porque de repente eu estou diante de uma situação injusta, até de uma situação de ignorância, ou eu não tenho, o outro lado agora da questão, eu não tenho estrutura para saber que entender o que é disciplina e que toda empresa tem um determinado valor e que vai priorizar esse valor independente do funcionário que eu seja, porque eu, como funcionário, sou um número nessa empresa. Não estou dizendo que está certo, é como funciona. Então eu tenho uma hierarquia e ordem para receber. E às vezes eu não gosto dessa hierarquia da ordem. Isso me gera mágoa, me gera uma insatisfação pessoal. Muito bem. Aí tem a chamada queixa-crime que alguém vai fazer contra alguém. Felizmente até hoje ninguém, só uma ex-esposa uma vez fez uma queixa, né, junto ao CRP, que tentou prejudicar minha vida, né? Mas a vida fez com que isso fosse limpo, né? Então, e numa queixa-crime, normalmente a gente busca até um representante legal chamado um causídico advogado para nos defender de alguma coisa que a gente acha que foi injusta. Então agora eu pergunto a você, porque eu estou percebendo que tem um monte de pessoas aqui com nível de inteligência maravilhosa. Olha quanta gente inteligente. Por que o ser humano se queixa? Presta atenção num pedacinho de uma música aqui, ó. Um tal de Caetano. Um amor assim delicado. Um amor assim delicado. Você pega e despreza. Você pega e despreza. A música chama-se Queixa. Devia ter despertado. Não devia ter despertado. Ajoelha e não reza. Ajoelha e não reza. Olha que legal. Dessa coisa que mete medo. Dessa coisa que mete medo Pela sua grandeza. pela sua grandeza. Não sou o único culpado. Não sou o único culpado. Disso eu tenho a certeza. Disso eu tenho certeza. Caetano, gênio, gênio. Princesa. Princesa, Surpresa. surpresa. Você me arrasou. Você me arrasou. Serpente. Serpente, Nem sempre. nem sempre Que me envenenou. que me envenenou. Queixa, Caetano Veloso, esse gênio que o Brasil tem, né? Impressionante. A gente tem uma meia dúzia de 6 ou de 8 ou de 10 seres que vieram para o Brasil trazer coisas incríveis. E o Caetano é um deles, né? Eu coloco ele ao nível do Tom Jobim, que para mim talvez foi o maior de todos, porque o Tom Jobim, escuta as músicas do Tom Jobim. Vocês que são jovens, que às vezes não conhecem o Tom Jobim, busquem ouvir o que é um Tom Jobim, o bem que esse homem fez para a nação brasileira. Muito bem, mas então nós estamos falando agora por que o ser humano se queixa, né? Por que o ser humano se queixa? O que acontece que o ser humano se queixa? Eu bati em alguma coisa aqui no iPad e promoveu alguma coisa que eu não sei lidar. Eu sou especialista em fazer essa coisa, né? Eu sou assim, desse jeito. Pronto, já resolvi, tá? Então veja, por que o ser humano se queixa? Ele está com uma insatisfação. Ele está com o entendimento de uma realidade que não é a que ele queria ter. Ele está
triste com alguma coisa que não ocorreu do jeito dele. Só que algumas queixas são bem patológicas. Tem pessoas que se queixam de tudo, que vivem de uma maneira bem pesada. São pessoas difíceis de estar perto, que a gente sente o peso daquela energia, daquela pessoa que anda entristecida, infeliz com a vida e não olha para si. Vamos pensar um pouquinho. Estamos com um grupo de gente adultas aqui, grandes, né? Inteligente. Nossa, eu vejo quantos neurônios aí funcionando. Não é o meu, porque eu tenho só 2, né? O tico e o teco, mas talvez você tenha mais. Quem é que se queixa dentro de mim? Você já teve essa reflexão? Quem é que se queixa dentro de mim? Se você fosse responder, Irineu, olha, eu acho que o que seria? Quem é que se queixa dentro de mim? Emocionalmente, até onde eu consigo chegar, porque eu não sou dono da verdade, tem hora que eu olho no espelho e falo, quem é você? Me falaram que eu sou Irineu, né? Mas às vezes eu fico em dúvida. Mas emocionalmente, há 2 aspectos que eu consigo aqui trazer para a reflexão. Machucados. Imagina que agora eu já com 70, alguém, semana passada, quando eu tinha 40, né, fez alguma coisa e me machucou, me doeu, me traiu, me roubou. Não importa o que seja. E eu não perdoei. Não consegui absorver, ficando com uma sensação, deixa eu ver desse lado aqui, uma sensação de injustiça, não, desse lado aqui é melhor. Uma sensação de injustiça, e cada vez que eu lembro no Joaquim com K, né, que me fez isso, vem uma sensação chata, desagradável, aquele cara, quando já se vê ele fez isso, então eu estou com machucado. Esse machucado pode ser que um bem que eu tinha me abandonou, me traiu. E a traição às vezes não é só afetiva ou sexual, como diria Alberto Roberto. A traição pode ser também humana, pessoal, emocional. Me comprometi com algo na criação de uma relação de um lar e não cumpri minha parte. Então, existem várias formas de traição. A mais chocante, a que mais machuca, o que mais se reclama é a sexual, mas tem tantas outras formas, né? Então, existe algo que aconteceu, que me criou um machucado, e me fez criar queixa. Agora tem a outra que eu acho que é a principal. A minha criança interior. Eu tenho falado aqui no programa, nos cursos da aldeia, nas palestras que eu faço. Eu falo porque eu preciso falar, porque eu quero me curar, então eu falo primeiro para mim, porque eu sou um bom egoísta para mim. Sou profundamente egoísta. Eu quero a minha melhoria. Então eu falo para mim, mas eu sei que pode servir para você. Criança interior. Então vamos repetir. Que para quem está vindo de repente pela primeira vez ver a nossa live. Criança interior é uma estrutura que eu, ser humano, homem ou mulher, não importa quem eu seja, palmeirense ou corintiano, bolsonarista ou lulista, branco, negro, amarelo, vermelho ou sei lá, que eu desenvolvo até meus 7 anos. 7 anos quando fecha a moleira. Teoria do Rudolf Steiner. Quando fecha a moleira, eu deixo de absorver do ambiente as informações. Fechando a moleira, eu estou com a minha psique pronta. E a minha vida vai ser baseada naquilo que é a minha psique. Ok, tá bom. Então, onde que está a dor da criança interior? A criança interior olha o mundo na visão da criança. A criança interior olha o mundo na visão de uma menina ou menino de 2 anos e meio, 3 e meio, 4, 5, 6, 7. Naquela visão que ainda não tem a completude do entendimento de tudo que existe. É uma visão extremamente parcial de uma realidade, interpreta e julga o mundo dos adultos que está interagindo com ela, tentando dar algum tipo de orientação que às vezes pode não ser adequada, mas é o que se tem, porque foi aquilo que eu escolhi. A mamãe e papai, eu escolhi. Então,
eu fico com uma dor, um machucado, uma tristeza e um julgamento. Isso faz com que a minha vida fique queixosa. Isso vira uma sombra, a sombra da queixa, que é muito ruim. Então, ela está dentro de cada um de nós. E nós vemos, às vezes, homens e mulheres com essa criança interior com uma sensação de muito machucado, que são pessoas que vivem se queixando o tempo inteiro. E como é desagradável, você que é esse cara, provavelmente ninguém que é queixoso se queixa muito vai ver o programa. Mas caso um ou outro venha aparecer aqui, você é uma pessoa profundamente desagradável. Tenha vergonha na cara, olha por que você se queixa, em vez de culpar o outro, olha para você, por que aquilo que o outro fez te feriu, por que aquilo que o outro falou, ou deixou de fazer, ou não falou, te machucou. Não foi o outro que te ofendeu, a ofensa já estava dentro de você. Mas a coisa mais fácil do queixoso é culpabilizar alguém. Então, na minha criança, se você tem tua criança assim, vai. Aqui em São Paulo tem acho que 80 mil psicólogos, se você mora em São Paulo. Vai fazer uma terapia, vai te ajudar. Vai fazer uma terapia porque você precisa se libertar disso. Porque isso é uma prisão horrorosa que a gente mantém pela falta de hábito, de ensinamento e de aprendizado de eu olhar para mim. Eu também não aprendi, e por causa de sofrimento que eu vivi a partir dos 21 anos, quando eu casei, a primeira vez com 21 anos, que de repente a minha vida virou um couve-flor todo cheio de traças e bichos, né? E eu esperava uma rosa bonita abrindo, eu tive que procurar ajuda. Que era o meu resgate do meu passado, de pessoas que eu convivi em outras circunstâncias, de outros momentos, em outras eras, que eu havia machucado e magoado. A lei volta. Tá. Até eu aprender isso, entender isso, demora algum tempo, mais de décadas, para entender. Muito bem. Tem outro tipo de machucado, que primeiro eu chamei de emocional. Eu vou falar de 3 machucados, que é a minha competência. Pode ter um quarto e um quinto, eu não sei. Eu só sei de 3. O que eu sei eu falo, né? Tá. É o machucado psicoespiritual. Esse está ligado à lei da causa e efeito. Eu te contei de um casamento, com 21 anos eu casei, e daqui a pouquinho a coisa ficou assim. E foram 11 anos de batalha para tentar consertar o que não dava para consertar. Com 11 anos eu percebi que não tinha conserto. Aí eu busquei outro caminho. Mas eu tentei durante 11 anos. Tudo que podia fazer. A nível espiritual, psicológico, tudo. E isso que foi difícil, que cura que foi para o Irineu. Vocês não têm noção. Quanto o Irineu melhorou como ser humano por ver aquela experiência difícil. Uma pessoa que trazia muitos machucados de outras épocas. Inclusive alguns que eu tinha ajudado a fazer em vidas passadas. Mas não era só meu, era com a família também, um monte de coisa. Então, essa pessoa, sou grata, porque ela foi um instrumento da minha cura. Poderia ser da minha revolta, porque teve coisas que me machucaram, teve coisas que foram injustas, extremamente injustas. Eu entendo. Foi um resgate. Para o meu coração, está tudo em paz. Sem nenhum julgamento, sem nenhuma queixa. Isso, então, é psicoespiritual, a lei de causa e efeito. Olha, como eu e você somos um Deus em desenvolvimento, eu e você somos um Deus em desenvolvimento, tudo que eu faço, que eu crio, lembra uma oração do Mestre Mora? Eu sei que quando eu penso, quando eu sinto e quando eu falo, eu produzo a minha vida. Então, tudo que eu produzo volta para mim. Se eu começo a xingar você, aquela energia vai voltar para mim. Ou você vai me xingar, ou alguém vai me xingar, porque está no meu campo. Fica as ações que eu pratico.
Eu sou um cara corrupto, está no meu campo, vai ter uma reprimenda. Eu sou uma pessoa que vivo com alguém e fico traindo esse meu bem, ou homem ou mulher. A energia da traição está aqui. Eu sou uma pessoa que me queixo muito, vamos falar do psicoespiritual. Para quem está seguindo os caminhos da luz, preste atenção, principalmente os xamãs da aldeia. Xamãs da aldeia, você se queixa muito? Sabe o que acontece? Aquelas energias que você conhece, que não gostam, que a gente trabalha com a luz, entram em contato com a sua queixa e ampliam. É uma coisa que a gente vai falar agora. Espero que você, xamã, esteja nesse sábado, no Ritual da Egrégora, às 16 horas, lá no Recanto, que a gente tem coisa muito querida e gostosa para olhar, para enfrentar, para transformar e para curar. Venha conosco, que eu acho que vai valer a pena, né? Muito bem, então vejam. Eu, como sou um Deus em desenvolvimento, toda sombra e toda luz que eu manifesto, ela volta para mim. Então, deixa eu ver só o horário aqui, se não tá... tá bom, tá. São 9h21 e 32, 33, tá bom. Eu pensei que estava passando horário. Então, veja, eu crio minha realidade de sombra e luz. E às vezes acontece o quê? A falta de lembrança ou uma maturidade um pouco maior no meu desenvolvimento da minha psique, da minha criança interior, quando vem o processo psicoespiritual que envolve o resgate do meu passado, as pessoas se desesperam, reclamam, se queixam. É que a sensação é passada como se fosse uma sensação de enorme justiça. Esse Deus sem vergonha, safado, esse Cristo mentiroso, ou qualquer outra coisa que não me ajuda, olha o que estou passando. Você não está passando, voltou para você o que você fez. O que está na tua vida agora foi criação sua. Livre-arbítrio é a lei que comanda os destinos da humanidade. E ninguém muda essa história. Isso é uma criação do Pai, fonte, Mãe, fonte. Livre-arbítrio. Então veja, a partir do momento que eu tenho um entendimento dessa dinâmica, que eu entendo que existe a lei de causa e efeito, ela pode me ajudar a ter um entendimento e diminuição das minhas queixas, porque tudo que me acontece tem uma causa e tem um efeito. Eu sou o criador da minha realidade, pelo amor de Deus, ou de Alá, ou de Buda, ou de quem você quiser. É uma realidade espiritual. Isso talvez, se você conseguir trazer para o seu coração, você vai conseguir se dar a oportunidade de diminuir a queixa. Combater esse vício comportamental ruim para a gente. Você é um ser horroroso quando você está se queixando. Porque quando eu me queixo, hoje são poucas vezes, mas de vez em quando escapa pelo ladrão, assim, escapa, cara, escorre, eu aperto e ele escorre. Aí eu falo, meu Deus, que coisa feia que eu sou. E não adianta passar batom, maquiagem, que eu não vou ficar mais bonito se eu estiver me queixando. Mas, meu querido, minha querida, você aqui que está aqui no programa da Aldeia, qual eu agradeço e reverencio. Uma pergunta só, uma coisinha. Caso você esteja gostando, tem um likezinho aí, dá um likezinho, ajuda a gente no score. E se você sentiu que isso daqui pode servir para alguém, esse programa, passe para algum amigo, tá? Bom, terceira coisa que eu consigo entender. Pode ter uma quarta, quinta, o meu limite de entendimento é esse, eu vou passar aquilo que eu sei. Pode ser que você saiba mais do que eu. Terceira energia da queixa cósmica. Você não está entendendo nada, né? Tá, então eu vou explicar. No ano passado, nós fizemos um curso que já tínhamos feito anteriormente, que é o Caminho do Eu Interior. Caminho do Eu Interior. E o curso foi baseado principalmente 90% em textos do Mestre Jesus. E ele falava da dor do nascimento cósmico. Então vamos lá.
nascimento cósmico. Em algum momento, a fonte criadora, Deus Pai e Mãe, deu o sopro da vida e nos criou como anjos e arcanjos. Você e eu somos anjos e arcanjos que resolvemos encarnar para viver a experiência maior da criação, que é a dualidade. Por exemplo, eu não sei que o arcanjo Miguel encarnou, nunca soube. Pode ser que sim, mas desconheço. Não sei também que o arcanjo Metatron, o Rafael, o Uriel, Zadkiel, Gabriel, não sei, eu desconheço. Pode ser que tenha, eu desconheço, eu sou um profundo ignorante disso. Mas uma coisa eu tenho plena convicção. Eu e você somos anjos ou arcanjos. E aí resolvemos viver uma experiência humana. E na experiência da dualidade, que não começou na Terra, começou em outros planos, onde a gente era eminentemente mental, a gente saiu daquele êxtase da criação, de viver lá na Ilha do Paraíso, junto à fonte criadora, e fomos vivendo uma experiência da dualidade. Encontrando na experiência da dualidade o caminho da sombra, a necessária evolução. A sombra, que o Mestre Jesus chama de ignorância, que Deus colocou em cada ser que Ele criou, para que desse um movimento. Porque enquanto a gente estava só na luz do amor divino, a gente não tinha movimento, a gente estava em êxtase. Êxtase. Aí o pai deve ter coçado a cabeça e perdendo uns 4 fios de cabelo, falou, puta, eu não fiz certo ainda. Aí ele teve uma ideia, porque ele é o ser mais criativo que existe, em toda a criação ele é o mais criativo, e falou, vou colocar um obstáculo para contrapor essa perfeição que eu fiz cada obra minha. Colocou uma ignorância, que inicialmente, segundo foi dito pelo Mestre Jesus, foi o medo. E o medo dentro da gente, que a gente não tinha, contrastado com a luz, fez criar o movimento evolutivo. E nós, então, depois nos apaixonamos pela luz. A gente quis o poder, como falava o ex-presidente Sarney, eu lembro quando ele falava, povo brasileiro, né? Isso aqui é o poder, né? Vocês não lembram, lá no ano depois que o Tancredo Neves, né, 85, né, acabou não assumindo o poder na véspera que ele assumir, aí foi empossado o José Sarney, ele ficou presidente do Brasil. O poder. Então, nós nos encantamos pelo poder e por causa do poder eu comecei a brigar com você, que era o outro, você começou a brigar comigo, que era o outro, e aí a gente acabou tentando se destruir por causa do poder, e por causa do poder nós criamos o verdadeiro caos. Nós criamos os umbrais da vida. Não esse umbral aqui que o Espiritismo fala, eu falo de uma coisa mais profunda, que é a sombra. Mas a sombra é uma parte da própria criação de Deus. Porém, o que o nosso Pai fez? O que o nosso Pai quis? O que o nosso Pai idealizou? A partir do momento que eu desenvolvo o contraste da luz e da sombra e consigo entender as duas energias, eu crio a terceira energia, que é a consciência crística, que é o que nós estamos fazendo aqui na Terra. Porém, existe algo. Essa dor cósmica é a sensação da separação naquele momento que eu saí da fonte de Deus e vim viver a dualidade. Ainda, segundo o Mestre Jesus, dentro de nós, esse pedaço tem gritado, tem esperneado, dizendo, meu Deus, eu quero de novo a sensação da divindade dentro de mim. Meu Deus, eu quero de novo estar na sua majestade, na sua glória, me unindo o coração, e eu não encontro isso mais. E aí fica uma sensação interior, porque eu comecei apenas a olhar para fora. E quando eu, ser humano, começo a olhar para dentro, eu vou encontrar o divino. Quando eu começo a olhar para dentro, eu vou encontrar o equilíbrio. Então a queixa é apenas um segmento ou um processo nosso da evolução. E quando eu tenho um propósito divino que o coração começa a sentir, eu mando a sensação da queixa parar e falo, não tenho que me queixar mais em nada, eu tenho que agradecer todas as bênçãos da vida. Este é o programa da aldeia, minha querida, Xamã querido, se você não se inscreveu, sábado que vem agora, dia 13,
o ritual da egrégora em Araçariguama, pelo amor de Alá, de Deus, de tudo, de Buda, esteja conosco, que é importante, ok? É só mandar um e-mail. Quem quiser fazer, dia 21 agora, do outro domingo, nós temos o curso de radiestesia, para você aprender a trabalhar com o pêndulo, fazer limpeza, uma série de coisas, entende? E o ritual da ayahuasca, dia 27 de abril. E se você quiser estar quinta-feira conosco, no bairro de Piranga, na Rua de Cura, venha conosco, esteja lá. Eu agradeço o seu carinho, sua atenção, a sua parceria e desejo que a sua vida, a minha vida e a vida de todos esteja em paz e harmonia. Boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil, boa noite, Mãe Terra, boa noite, Universo. Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site www.aldeiarosadourada.org.br.